Confissão da avó. Fui empregada doméstica até os 16. Hoje sou doutora em Direito pela UFMG. Era uma tarde comum no pequeno apartamento, mas o cheiro do café fresco preenchia o ar como um convite à revelação. Letícia, com sua bata branca e os olhos brilhantes de quem sempre buscou justiça, observava a avó, sentada na poltrona desgastada, sua figura curvada pela idade e pela realidade que carregava. O clima estava tenso, como se o próprio ar esperasse ansioso por algo inesperado. Ninguém sabia, mas eu era uma escrava. A avó finalmente disse, a voz embargada denunciando anos de silêncios e memórias ocultas. As palavras caíram como um peso imenso no coração de Letícia. Então, tudo mudou. A imagem de sua avó, aquela mulher forte que sempre fora a fortaleza da família, começou a desmoronar. Era difícil aceitar que até os 16 anos ela havia sido empregada doméstica. Letícia nunca pensou que por trás daquela fachada de coragem pudesse existir tanta dor escondida. Um nó se formou em sua garganta, enquanto seu pensamento vagava em busca de respostas. O passado da avó chocava, mas também despertava uma moralidade em Letícia que ela nunca conhecera. As injustiças que sua avó enfrentou, todas as humilhações e abusos que eram os sussurros de um tempo esquecido, agora estavam diante dela como um chamado. A cada lembrança compartilhada, a atmosfera se tornava mais densa. A avó falava sobre uma família rica, com um nome impregnado na história da cidade, que ainda ocupava posições de poder. Aquelas memórias eram como facas, cortando o silêncio em que haviam estado por tanto tempo. Letícia sentiu o peso da responsabilidade, um impulso de ação borbulhando dentro dela. A luta pela justiça que sempre a guiou, agora se confundia com a história pessoal que precisava ser resgatada. Nós éramos tratados como objetos, a avó continuou, lágrimas escorrendo por seu rosto envelhecido. Letícia esquitava com o estômago entrulhado. A cada história, a noção de honra arraigada em sua educação desmoronava. Se tornava um eco distante. A dignidade da avó estava ligada a uma perversidade que se perpetuava em seus dias, e Letícia sabia que para restaurar essa dignidade, teria que enfrentar diretamente aqueles que a oprimiram. Um calafrio percorreu sua espinha. Até onde ela estaria disposta a ir por uma verdade que poderia arruinar a imagem da cidade em que vivia? Justo quando Letícia preparava para decidir sobre seus próximos passos, uma carta misteriosa chegou. O papel amarelado trazia uma revelação que poderia mudar tudo. Seria possível que a relação entre sua avó e aquela família poderosa tivesse mais segredos do que ela se atrevera a imaginar? Os trechos da carta dançavam na mente de Letícia como sombras inquietantes. O que mais havia por trás daquela história? O que realmente acontecera nos anos de silêncio e dor? Ei! Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Letícia fixou os olhos na carta amarelada que agora tremia em suas mãos. A última frase, cheia de promessas e segredos, ainda ressoava em sua mente. Ao abrir a envelope, um papel a mais deslizou do seu interior, caindo no chão. Ela se agachou rapidamente, seus dedos tocando o papel como se fossem peças de um quebra-cabeça perdido. Era uma fotografia antiga, desbotada,
de uma jovem com um sorriso radiante. Sua avó, sem dúvida. Mas ao lado dela, um homem de grandes olhos escuros que ela nunca havia visto. Quem é ele? Letícia murmurou, um nó se formando em sua garganta. Sua avó, que sempre foi tão forte, agora parecia vulnerável. Aquelas memórias, que num primeiro momento pareceram tão claras, agora estavam encobertas por mais perguntas do que respostas. A avó olhou a fotografia e, pela primeira vez, uma expressão de medo cruzou seu rosto. Ele era o filho da família que me empregou, disse ela, com uma voz trêmula. Seu olhar se desviou, como se estivesse evitando um passado que não poderia mais ocultar. Mas não era só isso, Letícia. Havia algo muito mais sombrio. Letícia prendeu a respiração. O coração acelerava, batendo quase tão rápido quanto seus pensamentos. O quê? Você quer dizer com sombrio? Nesse instante o telefone tocou. O som cortou a tensão como uma faca. A avó hesitou, a expressão de horror se intensificando ao ouvir o toque. Não atende, por favor, não atende. Sua voz ecoou pelo pequeno apartamento, mas o pânico já havia tomado conta de Letícia. Instintivamente, ela pegou o telefone, seu dedo pairando sobre a tela. E se for importante? Perguntou, mas a avó parecia ter perdido a capacidade de raciocinar. Seu rosto pálido condizendo com o temor em seu olhar. Com um movimento decidido, Letícia atendeu. Uma voz grave e familiar saiu do outro lado, reverberando como um eco distante. Oi, Letícia, sou eu. André, precisamos conversar. É sobre a sua avó. Um calafrio percorreu a espinha de Letícia. André era um amigo de família, alguém que sempre esteve nos bastidores, mas que nunca tinha sido completamente confiável na cabeça de Letícia. O que acontece? Pediu, com a voz trêmula. Você precisa saber a verdade sobre o que aconteceu no passado, sobre a família que sua avó serviu, sobre o que aconteceu com ela e com você. O silêncio na sala se tornava ensurdecedor, como se o mundo tivesse parado de girar. Do que você está falando? O que eu tenho a ver com isso? Letícia sentiu o peito apertar. Sua avó, que tinha sido um farol de força durante toda a sua vida, agora parecia uma estranha. Eles têm um segredo tão sombrio que pode mudar tudo. Você não pode confiar nos relatos que a sua avó te contou. A verdade é mais terrível do que você imagina. Letícia sentiu seu sangue gelar. A ideia de que a família que sempre admirou poderia estar envolvida em algo tão monstruoso a deixou sem palavras. A avó sempre dizia para manter a cabeça erguida, para se orgulhar do que havia conseguido. Mas e se as raízes disso tudo estivessem podres? O mundo ao seu redor parecia desmoronar. A avó a observava, cheia de um temor que Letícia nunca havia visto. E então, a frase explosiva soou do outro lado da linha. Eu sei quem foi realmente responsável pela dor que sua avó sofreu. E a trajetória de vida dela não foi adquirida apenas por trabalho duro. Algo mais estava acontecendo nas sombras. Você precisa descobrir a verdade antes que seja tarde demais. Com essas palavras, a conexão foi cortada. O telefone em sua mão parecia um peso insuportável. Letícia virou-se para a avó, que agora a encarava com olhos cheios de medo e culpa. O que você escondeu de mim? Perguntou ela, a voz falhando. O silêncio que seguiu foi pesado, como se o ar tivesse desaparecido. Uma realidade aterradora se desenrolava diante dela, e Letícia tinha que decidir se aventurar mais fundo nessa escuridão ou se afastar e aceitar a dor que não se via. Dentro de si, uma tempestade de emoções rugia. Um amor profundo pela avó misturava-se com a necessidade de saber a verdade, mesmo que isso significasse enfrentar as piores partes do passado dela.
mas enquanto fragmentos de um segredo ameaçavam desmoronar a vida. Pacata que construiu, uma única questão assombrava sua mente. Até onde ela realmente estava disposta a ir para descobrir a verdade? Letícia encarou a avó, a pergunta que flamejava em seus olhos pairando no ar, pesada e angustiante. O que você escondeu de mim? O silêncio que se seguiu parecia mais denso, mais sufocante, como se a verdade estivesse presa entre elas. O coração de Letícia pulsava forte. E cada batida parecia ecoar a fraqueza daquela mulher que ela conhecia tão bem, mas que de repente parecia tão distante. A avó desviou o olhar, as lágrimas escorrendo por seu rosto enrugado. Eu pensei que jamais precisaríamos falar sobre isso. A voz dela tremia, quase como se o simples ato de nomear o passado fosse suficiente para quebrar tudo. Novamente. Eu tinha um segredo, Letícia, e isso pode mudar tudo. Letícia prendeu a respiração. Se você não me contar agora, vai ser muito pior. O que aconteceu? Sua urgência crescia, arrebatando qualquer resquício de paciência. Nesse momento, a porta do apartamento rangeu e a figura de um homem apareceu, imponente e inesperada. Era André, o amigo de família, mas não como ela o lembrava. Havia algo sombrio e inquietante em seu olhar que fez o estômago de Letícia embrulhar. Desculpe interromper, mas precisamos falar, Letícia. É urgentíssimo. A avó imediatamente se encolheu, como se o homem trouxesse uma neblina de desgraça. O que você está fazendo aqui? Eu já disse que não quero mais saber de você. A voz dela estava alta, mas Letícia percebeu o medo que se escondia nas palavras. André avançou, ignorando a avó. Listen to me, Letícia. A verdade que você busca está entrelaçada em algo muito mais profundo do que você imagina. Você precisa entender que a dor da sua avó não é apenas dela, é da sua família inteira. E isso envolve você de uma maneira que nem consegue imaginar. As paredes do pequeno apartamento pareciam se fechar ao redor de Letícia. Do que você está falando? Ela gritou, sua frustração transbordando. As coisas que eu sei, as humilhações que minha avó sofreu. Isso é horrível, André. Me diga logo. O semblante de André ficou sombrio. Você não faz ideia, Letícia. Nem sua avó. O passado dela, o que ela fez para sobreviver, tudo isso está ligado a algo mais terrível. Nesse instante, o celular de Letícia vibrou e ela olhou rapidamente a tela. Era uma mensagem. Com mãos trêmulas, ela abriu e leu as palavras que pareciam cortar o ar ao seu redor. Você precisa saber a verdade sobre seu pai. Aquelas palavras a atingiram como um soco no estômago. Pai? O que você sabe sobre ele? A confusão misturou-se ao medo, e sua cabeça girou como se fosse pegar fogo. O que isso tem a ver com isso tudo? André. Um olhar pesado hesitou por um momento. Letícia, seu pai, ele não era quem você pensa que era. A ligação dele com a família que sua avó servia era muito mais complicada. E, na verdade, você não é apenas uma inocente aqui. Você faz parte de algo muito maior. Letícia sentiu o chão sob seus pés desmoronar. Todas as memórias que tinha do pai, todos os relatos e os sorrisos se desfazendo, se transformando em sombras. Uma dor insuportável se espraiou por seu corpo, quase paralisando-a. O que você quer dizer com isso? O que meu pai fez? E que eu posso fazer para descobrir a verdade? André se aproximou, segurando seus ombros. Você precisa descobrir a verdade, Letícia, e rápido. Não vai ser fácil, mas é a única maneira de entender quem você é realmente e o que a sua avó escondeu por tanto tempo. Nesse momento, um grito ecoou pelo corredor, como um lamento agonizante. Era a avó, mas não eram apenas palavras, era uma expressão de dor crua. Não, não, você não pode fazer isso. O olhar dela se fixou em André, cheio de pânico e reprovação. E então tudo aconteceu em um instante. A porta se abriu com força e uma figura alta e sombria entrou, causando um alvoroço.
Era um homem, mas algo lhe era familiar. Letícia não conseguia processar seu rosto, e então a verdadeira identidade dele despencou sobre ela como um raio. O homem era um dos filhos da família rica que a avó havia mencionado. Oi, Letícia, ele disse, o sorriso torto no rosto. Você não imagina o que eu vi biscar. A tensão no ar era palpável, enquanto as palavras ecoavam na mente de Letícia, levando-a a questionar tudo o que acreditava saber sobre sua vida e sobre quem realmente era. Agora, com o tempo se esgotando e a verdade se projetando como uma sombra aterrorizante, o que Letícia escolheria fazer a seguir? Escolheria seguir em frente ou queria explorar a escuridão que havia sido enterrada por tanto tempo? Letícia ficou paralisada, os olhos fixos no homem que havia acabado de entrar. O ar estava pesado, como um tambor marcado pelos batimentos acelerados de seu coração. Ele se apresentava como um dos filhos da família que sua avó servira, mas a maneira como olhava para ela, bem ali, a fez sentir um frio na barriga. Era como se um mistério mortal estivesse prestes a ser revelado. Oi, Letícia, ele disse, com um sorriso que não chegava aos olhos. Você não imagina o que eu vim buscar. A avó estremeceu, recuou como se tivesse recebido um golpe. O que você está fazendo aqui? Não, você não tinha que estar aqui. A voz dela falhou, repleta de pavor. Aquela não era a avó forte que Letícia costumava conhecer. A cada segundo, a tensão crescia, enfiando um frio intenso em seu peito. Letícia assemelhava-se mais a um espectador do que a uma participante naquele momento. O homem, se apresentando como Carlos, começou a falar. Desculpe interromper, mas ganhei acesso a algo que você não pode ignorar. Segredos. Segredos que ligam você, sua avó e a minha família. Segredos? Do que você está falando? Letícia indagou, sem conseguir esconder a inquietação na voz. A culpa da avó parecia haver deixado marcas mais profundas do que ela imaginara. Você precisa entender, Letícia, Carlos continuou, um toque de urgência em suas palavras. O que sua avó sofreu não começou apenas com ela. Tudo isso eu não tô aqui apenas para te assustar. Existe uma ligação maior entre você e minha família, algo que foi escondido por anos. Ela queria pular das palavras dele, mas a curiosidade a mantinha presa. A avó apercebeu-se do que estava em jogo e gritou. Você não sabe o que está fazendo. Isso é perigoso, mas era tarde demais. O que Carlos estava prestes a revelar poderia mudar tudo. Carlos olhou Letícia diretamente nos olhos, como se buscasse sua compreensão. O que você pensa sobre seu pai? Você confia na imagem que ele sempre manteve? O que sua avó disse sobre ele? Meu pai, ele sempre foi um trabalhador honesto. Aposentado, dedicou-se à família. Letícia sentiu o chão se mover sob seus pés. As palavras se balançavam como se fossem uma corda bamba onde ela se esforçava para manter o equilíbrio. Carlos respirou fundo, como se estivesse prestes a abrir a caixa de Pandora. E se eu te dissesse que seu pai não era apenas um trabalhador honesto, que a imagem que você tem dele é apenas uma fachada? A cabeça de Letícia começou a girar. Seu mundo estava prestes a desmoronar. Do que você está falando? Meu pai era o pilar da nossa família. Então Carlos avançou, pressionando seu ponto. Seus avós eram amigos da minha família, um vínculo que foi manipulado ao longo do tempo. Seu pai, ele teve um envolvimento muito mais profundo com a família que sua avó serviu do que você pode imaginar. Letícia hesitou, uma tempestade se formando na mente. Antes que pudesse questionar mais, uma respeitável senhora, de cabelos grisalhos e expressão severa, entrou na sala. Seu olhar permaneceu na avó, e novamente, como se soubesse exatamente o que estava prestes a ser revelado, exclamou. Chega!
Precisamos parar com isso. A tensão se inflamou de uma forma que Letícia nunca experimentara antes. A mulher parecia familiar, mas ela não a conhecia bem. Era uma integrante da família que sua avó sempre temia. Você não pode deixar isso sair. Não agora. A voz dela estava carregada de desespero. Nesse momento, a avó, diante daquela nova figura, fixou um olhar que mais parecia uma súplica. Você não deveria estar aqui, Clara. O que aconteceu no passado não deve ser repetido. O pânico se espalhou. Clara tinha uma aura de despachante, alguém que trazia verdades enterradas à tona. Você sabe o que eles fizeram, Clara disparou. E agora talvez seja a hora de Letícia saber toda a verdade. Não podemos mais esconder. Letícia observava com um nó na garganta. Cada palavra parecia deixá-la mais confusa. Ela sentiu a lava da história de sua família prestes a entrar em erupção. Esperem! O que você quer dizer? Letícia implorou. Mas antes que pudesse processar a intensidade daquela explosão de revelações, Clara se virou. Seu pai não é quem você pensa. Ele está mais envolvido nisso do que você poderia imaginar. E você não é apenas uma vítima disso. Você é parte do que está entrelaçado. A expressão de Letícia virou um misto de confusão e horror. Do que você está falando? O que eu tenho a ver com tudo isso? E com essa deixa, uma voz familiar arrancou a atenção dela. Era André, agora palpitando com uma urgência ainda maior. Você precisa saber, Letícia. A verdade pode destruir a imagem que você tem da sua vida. Um silêncio carregado se instalava, como uma tempestade prestes a romper, e a única coisa que ela conseguia pensar era até onde estava disposta a ir para entender a verdade enterrada que começava a se revelar. Os laços familiares suspensos bem atrás dela agora pendiam na balança, socos duros contra uma realidade que ela jamais imaginara. Letícia sentiu seu mundo desabar ao ouvir as palavras de Carlos. As dúvidas e revelações começaram a se entrelaçar em sua mente como uma teia de aranha, cada fio mais confuso que o outro. Mas antes que pudesse processar tudo, André avançou mais perto, sua expressão carregada de preocupação. Você não pode ignorar isso, Letícia. Seu pai, ele não é quem você pensa. Isso pode ser a chave para tudo, disse ele, a voz tremendo. A avó, agora em um estado de desespero, gritou. Não, chega, isso não pode ser verdade. Mas Carlos mantinha o olhar fixo em Letícia, como se a conexão entre eles passasse por um portal que ela precisava abrir. De repente, no meio daquele turbilhão de sentimentos, a porta do apartamento se abriu bruscamente e uma nova figura entrou. Era um homem de aparência séria, com uma aura de autoridade. O semblante dele era conhecido. Letícia havia visto aquele rosto em fotos antigas da família. Ele era Lucas, um dos primos de seu pai, que sempre fora mencionado em conversas sobre os antigos laços familiares. Desculpem a interrupção, mas você precisa ouvir isso, Letícia, disse ele com uma voz que ecoava a determinação. A tensão no ar parecia cortante. Eu esperava que vocês não fossem trazer os fantasmas de volta, mas não temos escolhas. Todos a encararam e a avó começou a tremer, os olhos arregalados. Lucas, por favor, não, você não devia estar aqui. Chega de mentiras, Lucas disparou, ignorando a avó. A verdade é que seu pai não era um mero trabalhador. Ele era alguém profundamente enredado no jogo de poder da família que sua avó serviu. E mais, há algo que vocês precisam saber sobre o que aconteceu com ele. Letícia se sentiu paralisada. Sentia como se estivesse em um pesadelo ao vivo. O que aconteceu com ele? O que você está escondendo? A urgência nas suas palavras subia como uma labareda. Ele fez uma escolha que afetou todos nós, Lucas continuou. Sua avó não é a única com um passado sombrio.
A história de sua família está manchada por atos que temos tentado apagar. Ele respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. E se eu te disser que seu pai esteve diretamente envolvido em eventos que levaram à queda da família rica? Um escândalo que vai muito além do que você imagina. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas ainda havia buracos. O que você quer dizer com queda? O que foi que meu pai fez? Letícia sussurrou, sem coragem para levantar a voz. Ele foi um dos responsáveis pela desgraça da família. E a verdade é que ele não morreu. Ele desapareceu para se proteger e proteger vocês. Lucas revelou. A tensão no ambiente elétrica. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. A avó ficou pálida, quase como se estivesse prestes a desmaiar. A cada palavra de Lucas, o chão parecia se mexer debaixo dos pés de Letícia. Não, não pode ser verdade. A negação pulsava em seu peito. Ele me disse que estava aposentado, que tinha deixado tudo para trás. Por que ele me esconderia isso? Nesse instante, um barulho repentino ressoou na porta, como se alguém tivesse batido com força. Enquanto todos se viravam para olhar, a porta se escancarou e, de repente, uma figura familiar se destacou na entrada. Uma mulher com uma voz sombria, um olhar penetrante e um sorriso que fez o estômago de Letícia revirar. Era Ana, a irmã do seu pai, cuja existência ela sequer sabia que era real. Oi, Letícia, chegou a hora de você saber a verdade. O que você pensava que era uma vida tranquila é uma fachada. Você está prestes a ser puxada para dentro de uma guerra de família. E a verdade pode ser a última coisa que você gostaria de ouvir. Letícia sentiu a necessidade de se agarrar a algo. As palavras de Ana eram como veneno, atravessando cada fibra do seu ser. Não! Chega! O que vocês todos esconderam de mim? O ar parecia denso, cortante, e um desespero crescente transformava as faces ao seu redor em sombras. O que era real? Até onde aquelas pessoas chegariam para esconder os segredos de sua família? E agora, mais do que nunca, ela tinha que escolher: se atirar em um desconhecido abismo ou se manter à tona. Mesmo que isso significasse desenterrar verdades que poderiam destruí-la. Letícia ficou paralisada, os olhos fixos em Ana, sua tia, que acabara de entrar. A pressão do momento era insuportável. E mesmo assim, ela sentiu uma onda de necessidade de entender. O que vocês todos esconderam de mim? Ana respirou fundo. Havia um ar de urgência que não podia ser ignorado. Você não sabe o que realmente aconteceu com o seu pai. Ele não estava apenas aposentado. Ele estava em uma missão para proteger a nossa família. A tensão na sala aumentou. A avó parecia prestes a desmaiar, ao mesmo tempo que Carlos e Lucas trocavam olhares preocupados. Você precisa entender, Letícia, disse Carlos, sua voz tensa. Sua vida inteira é uma sombra desse passado. Seu pai tomou decisões, mas não fez isso sozinho. Decisões sobre o quê? O desespero na voz de Letícia crescia. Uma onda de confusão e medo a envolvia, como se estivesse sendo puxada para um vórtice. Ana hesitou, sua expressão grave, antes de entrar na sua vida. Seu pai teve um relacionamento com a filha daquela família. O nome da família rica pairou no ar, como uma nuvem negra. Não! A negativa escapuliu da boca de Letícia, soando como um grito. Ele não poderia ter feito isso. Ele sempre foi tão correto. A sensação de traição a sufocava. Correto? A avó explodiu. Ele não salvou a nossa família. Ele estava tentando salvar a si mesmo. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente, e o olhar de Letícia se voltou para a avó, esperando respostas que pareciam impossíveis de serem dadas. Os envolvidos estavam todos em um jogo traiçoeiro, continuou Ana, sem desviar o olhar. Teve um escândalo, um segredo que poderia destruir tudo o que conhecemos.
A verdade é que seu pai se meteu em algo que poderia nos arrastar para baixo. Antes que pudesse processar tudo, a porta do apartamento rangeu novamente e a figura de um homem alto, um policial, surgiu. Sua entrada abrupta fez o coração de Letícia disparar. Desculpe por interromper, mas essa é uma investigação em andamento. Estou atrás de informações sobre a família que sua avó serviu. Uma investigação? Letícia repetiu, surpresa. O policial se voltou para ela. Seu olhar penetrante, como se buscasse algo além das palavras. Sim, e você, Letícia, pode ter informações vitais que não sabe que tem. Informações que podem mudar a narrativa de tudo isso. A tensão foi palpável, como se uma bomba prestes a explodir estivesse sendo mantida à força. Narrativa do quê? Letícia perguntou. O peito pesado, a raiva e a ansiedade a consumiam. O policial respirou fundo, como se estivesse preparando todos para uma revelação. Seu pai estava em um lugar que você nunca soube. Havia um plano dele para expor a corrupção na família que sua avó serviu. Ele não desapareceu. Ele foi forçado a ir para o submundo. Acreditamos que ele ainda está vivo. Letícia ficou chocada. Vivo? Uma onda de esperança misturada com confusão tomou conta dela. O que você quer dizer com vivo? Por que ninguém me disse isso antes? Carlos interveio. Porque todos nós estávamos tentando protegê-la. Mas a verdade está se aproximando. A história relacionada à sua avó, ao seu pai e àquela família, tudo isso está prestes a se desenrolar como uma tempestade. Mas enquanto as palavras eram ditas, o celular de Letícia vibrou. Mas não era qualquer mensagem. Ela abriu e encontrou uma foto que fez o mundo ao seu redor se desintegrar. A imagem mostrava seu pai, sorrindo ao lado da filha, daquela família rica, a mulher com quem Ana lhe dissera que ele tinha um relacionamento. O olhar de Letícia se encheu de lágrimas. Não, isso não pode ser verdade. Ele fez parte de um plano maior, Letícia, disse Ana, a voz dela tremendo. E você está no centro disso agora. Precisamos agir rapidamente antes que seja tarde demais. Os murmúrios de desespero aumentaram. Letícia fuzilou a todos com o olhar. O que mais está escondido? O que mais vocês não me contaram? E nesse momento, um barulho vindo do corredor interrompeu a conversa. Como se uma sombra tivesse atravessado o espaço. Isso é somente o começo, sussurrou uma voz conhecida. Era a figura de uma mulher que todos conheciam demais, surgindo no limiar da porta, a esposa do chefe daquela poderosa família. O fato de você estar aqui faz parte de um plano que vai além da sua compreensão. O silêncio pairou no ar como um peso. A presença dela trouxe à tona algo que Letícia não conseguia entender, mas que sabia que mudaria tudo. O que viria a seguir? A verdade era muito mais assustadora do que qualquer um poderia imaginar. Letícia ficou paralisada, os olhos fixos em Ana, sua tia, de entender. O que vocês todos esconderam de mim? Ana respirou fundo. Havia um ar de urgência que não podia ser ignorado. Você não sabe o que realmente aconteceu com seu pai. Ele não estava apenas aposentado. Ele estava em uma missão para proteger a nossa família. A tensão na sala aumentou. A avó parecia prestes a desmaiar, ao mesmo tempo que Carlos e Lucas trocavam olhares preocupados. Você precisa entender, Letícia, disse Carlos, sua voz tensa. Sua vida inteira é uma sombra desse passado. Seu pai tomou decisões, mas não fez isso sozinho. Decisões sobre o quê? O desespero na voz de Letícia crescia. Uma onda de confusão e medo a envolvia, como se estivesse sendo puxada para um vórtice. Ana hesitou, sua expressão grave.
Antes de entrar na sua vida, seu pai teve um relacionamento com uma filha daquela família. O nome da família rica pairou no ar, como uma nuvem negra. Não! A negativa escapuliu da boca de Letícia, soando como um grito. Ele não poderia ter feito isso. Ele sempre foi tão correto. A sensação de traição a sufocava. Correto? A avó explodiu. Ele não salvou a nossa família. Ele estava tentando salvar a si mesmo. Um silêncio gelado tomou conta do ambiente. E o olhar de Letícia se voltou para a avó, esperando respostas que pareciam impossíveis de serem dadas. Os envolvidos estavam todos em um jogo traiçoeiro, continuou Ana, sem desviar o olhar. Teve um escândalo, um segredo que poderia destruir tudo o que conhecemos. A verdade é que seu pai se meteu em algo que poderia nos arrastar para baixo. Antes que pudesse processar tudo, a porta do apartamento rangeu novamente e a figura de um homem alto, um policial, surgiu. Sua entrada abrupta fez o coração de Letícia disparar. Desculpe por interromper, mas essa é uma investigação em andamento. Estou atrás de informações sobre a família que sua avó serviu. Uma investigação? Letícia repetiu, surpresa. O policial se voltou para ela. Seu olhar penetrante, como se buscasse algo além das palavras. Sim, e você, Letícia, pode ter informações vitais que não sabe que tem. Informações que podem mudar a narrativa de tudo isso. A tensão foi palpável, como se uma bomba prestes a explodir estivesse sendo mantida à força. A narrativa do quê? Letícia perguntou. O peito pesado, a raiva e a ansiedade a consumiam. O policial respirou fundo, como se estivesse preparando todos para uma revelação. Seu pai estava em um lugar que você nunca soube. Havia um plano dele para expor a corrupção na família que sua avó serviu. Ele não desapareceu, ele foi forçado a ir para o submundo. Acreditamos que ele ainda está vivo. Letícia ficou chocada. Vivo? Uma onda de esperança misturada com confusão tomou conta dela. O que você quer dizer com vivo? Por que ninguém me disse isso antes? Carlos interveio. Porque todos nós estávamos tentando protegê-la, mas a verdade está se aproximando. A história relacionada à sua avó, ao seu pai e àquela família, tudo isso está prestes a se desenrolar como uma tempestade. Mas, enquanto as palavras eram ditas, o celular de Letícia vibrou, mas não era qualquer mensagem. Ela abriu e encontrou uma foto que fez o mundo ao seu redor se desintegrar. A imagem mostrava seu pai, sorrindo ao lado da filha daquela família rica, a mulher com quem Ana lhe dissera que ele tinha um relacionamento. O olhar de Letícia se encheu de lágrimas. Não, isso não pode ser verdade. Ele fez parte de um plano maior, Letícia, disse Ana. A voz dela tremendo. E você está no centro disso agora. Precisamos agir rapidamente antes que seja tarde demais. Os murmúrios de desespero aumentaram. Letícia fuzilou a todos com o olhar. O que mais está escondido? O que mais vocês não me contaram? E nesse momento, um barulho vindo do corredor interrompeu a conversa, como se uma sombra tivesse atravessado o espaço. Isso é somente o começo, sussurrou uma voz conhecida. Era a figura de uma mulher que todos conheciam demais, surgindo no limiar da porta. A esposa do chefe daquela poderosa família. O fato de você estar aqui faz parte de um plano que vai além da sua compreensão. O silêncio pairou no ar como um peso. A presença dela trouxe à tona algo que Letícia não conseguia entender, mas que sabia que mudaria tudo. Ela avançou e, com um olhar frio, seguiu. Vocês acham que têm controle sobre isso? Deixaram de ver a verdade bem na frente dos olhos de vocês. Letícia, agora tomada por uma mistura de choque e temor, não conseguia processar tudo. O que estava acontecendo? O que você quer dizer com isso?
Sua voz estava firme, porém trêmula. Eu sei muito mais sobre seu pai do que vocês imaginam. Ele não estava apenas tentando proteger a família dele. Ele estava tentando proteger você de algo muito mais sinistro. Algo que envolve cada um de vocês aqui. A mulher olhou de forma intensa para a avó, que parecia desmoronar. Uma eletricidade percorreu a sala. O policial, em choque, tentou interromper. Mas a mulher se adiantou. A história de vocês é apenas uma fachada. O verdadeiro jogo de poder que se desenrola é muito maior. E vocês são apenas peças em um tabuleiro manipulados por mãos invisíveis. Seus olhos se fixaram em Letícia. Você, minha querida, é a chave que pode destrancar segredos devastadores. E se não agir agora, a verdade que carrega pode ser sua própria condenação. Uma onda de pânico e adrenalina tomou conta de Letícia. Segredos? Que segredos? O que você sabe? A urgência pulsava em suas veias. Eu tenho documentos que podem mudar tudo, mas se não correr, poderá perder mais do que imagina. E muita gente está disposta a impedir você de descobrir a verdade. A expressão da mulher deixou claro que o tempo se esgotava. A tensão aumentou. Uma tempestade de emoções transbordava. No fundo, sabia que a vida que conhecia estava prestes a desmoronar. Levantou-se com determinação, uma chama acendendo dentro dela. Eu não tenho medo. Quero saber a verdade, custe o que custar. E foi nesse momento, com todos os olhares voltados para ela, que o vento soprou forte, quase como se um prenúncio de uma nova era estava por vir. Cada um no quarto sabia, a batalha pela verdade estava apenas começando. Letícia sentiu o choque na sala, como se alguém tivesse jogado água fria em seu rosto. As palavras da mulher estavam ainda pairando no ar, mas ela não tinha tempo para pensar. O oficial estava ali, a tensão aumentava e o medo pulsava dentro dela. Eu não tenho medo. Quero saber a verdade. Custe o que custar, disse, com uma voz que era mais firme do que sentia. Correrá riscos que não pode imaginar, gritou a mulher. Mas Letícia não hesitou. A urgência já a tomou por completo, como um furacão, levando tudo o que conhecia. Oh, que você sabe sobre meu pai? Ela pressionou, batendo o pé, a adrenalina inundando suas veias. O mundo parecia girar e, ao mesmo tempo, tudo estava parado. Mas antes que a mulher pudesse responder, um tremor percorria a casa. O chão vibrou sob os pés deles, como se um vulcão estivesse prestes a entrar em erupção. A luz começou a piscar e uma explosão de som arrastou todos para longe da conversa. Que diabos foi isso? Carlos berrou, olhando ao redor. Parece que algo aconteceu lá fora. O policial deslizou em direção à porta, sua voz carregada de preocupação. Mas antes que pudesse abrir, um estrondo forte ecoou, algo quebrando o vidro, algo indesejado. É uma invasão? A avó, aterrorizada, olhou de Letícia para a porta. A tensão aumentou. Vai ver quem é, Letícia gritou, sentindo uma urgência crescente. Ela mesma não sabia de onde vinha aquela coragem, mas não podia deixar que outra verdade fosse enterrada em medo. Acompanhada pelo policial, aproximou-se da porta com cuidado. Mas ao girar a maçaneta, uma sombra cortou a sala e uma figura encapuzada entrou. Uma invasão de verdade. O coração de Letícia disparou. — Quem é você? Perguntou, a voz saindo quase como um sussurro. Não disse nada. Apenas avançou, os olhos brilhando debaixo do capuz. Ela poderia sentir seu corpo inteiro encolher. Mas aí, uma quebra de luz iluminou o rosto do intruso por um segundo. Letícia ficou paralisada, as palavras congeladas na garganta. Ele era familiar. Era alguém que reconhecia. Mas por que estava ali? Papai?
A voz dela soou como um lamento. A figura parou e o capuz escorregou, revelando o rosto de Miguel, seu pai, que todos achavam estar morto. Você não imaginava que ia me encontrar assim, não é? Sua presença aqui mudou tudo, disse Ana, o choque evidente em seu olhar. Mas como? Por que você voltou? Porque é hora de encarar a verdade, Letícia. Todos vocês estão apaixonados por mentiras. Miguel avançou e o policial deu um passo à frente. Mas antes que pudesse agir, Miguel gritou: Não! O que você sabe pode acabar em condenação. O ambiente se tornou um caos, com gritos e sussurros ecoando por toda a sala. Todos pensaram que eu estava perdido, mas eu estava apenas me escondendo de você, de todos. A verdade não era fácil de carregar. Miguel respirou profundamente, uma pitada de dor nos olhos. Enquanto Letícia tentava processar, o mundo ao seu redor desmoronava. Por que não me contou? O que aconteceu? Sua voz estava tremida, o rosto quente de raiva e confusão. Porque foi uma escolha difícil. Eu sempre quis proteger você. A tensão subiu rapidamente e Clarice, a nova presença na sala, lançou um olhar penetrante. Se não tivéssemos agido assim, tudo isso teria desmoronado muito antes. Não é justo, Miguel. Letícia tinha a sensação de que estava em um pesadelo. O que começara como uma busca por respostas agora se transformava em um turbilhão sem fim. Era uma batalha de escolha e entrega. Ninguém é inocente aqui, ela gaguejou, tropeçando nos próprios pensamentos. Todos nós estamos envolvidos. O que mais você está escondendo, papai? E nesse momento, a luz piscou mais uma vez e, numa fração de segundo, a porta do apartamento se fechou abruptamente. Alguém estava lá fora, ouvindo, e um novo mistério pairou no ar. A pergunta ecoava na mente de todos. Quem mais conhecia a verdade? E agora, o que viriam fazer para proteger seus próprios segredos? Letícia ficou paralisada, os olhos fixos em Miguel, o pai que todos acreditavam estar morto. As emoções explodiam dentro dela como fogo de artifício. A sala estava em silêncio. Cada respiração era um eco profundo e angustiante. O tempo parecia estagnar, enquanto sua mente tentava processar a presença dele. Miguel, ela sussurrou, quase em estado de choque. Você está vivo? As palavras saíram como um gemido. Miguel avançou um passo. Sim, filha. Eu voltei porque você precisa saber a verdade. A voz dele estava cheia de dor, quase como se cada palavra custasse um pedaço de sua alma. Eu não pude avisar vocês. Eu tinha que me esconder. Eles estão atrás de mim. Letícia sentiu um nó na garganta. Quem está atrás de você? Por que você esteve ausente todo esse tempo? A urgência na sua voz clamava por respostas. Miguel olhou rapidamente para Ana. E a tensão entre eles era palpável. Calma, Carlos disse, tentando ganhar controle da situação. Vamos ouvir o que ele tem a dizer. Mas antes que Miguel pudesse continuar, um estrondo ressoou do lado de fora. A porta estava sendo forçada. Letícia se virou, seu corpo instantaneamente alerta. O policial se moveu, já pronto para desviar, mas a sombra que entrou na sala foi como um raio. Uma figura alta, com um rosto profundo e sério, parou na entrada. Era um investigador particular, reconhecido por Letícia de fotos e puros rumores que cercavam a família poderosa da qual tanto se falava. Você não deveria estar aqui, o investigador gritou, antes de se dirigir a Miguel com olhos ardentes. O que você fez, Miguel? Eles estão procurando por você. Miguel pareceu chocar-se ao ouvir as palavras, mas não hesitou. Eu fiz o necessário. Esse segredo precisa vir à tona, e vocês estão todos envolvidos.
Ele se virou para Letícia, a ansiedade em seu olhar. Mas você não pode ficar aqui. É perigoso demais. Perigoso para quem? Letícia fez uma pausa, percebendo a tensão crescente. Você é o que é perigoso aqui, não é? O que você escondeu sobre mim? Quem estava se escondendo? Com um gesto abrupto, o investigador interveio. O que você não sabe, Letícia, é que seu pai fez parte de algo muito maior. O resultado de suas escolhas pode levar a consequências devastadoras para todos nós. O ambiente parecia um barril de pólvora prestes a explodir. Todos se entreolharam e Carlos falou, sua voz tremendo. O que você quer dizer com isso? O investigador respirou fundo. Seus avós, eles cavaram um buraco muito profundo. Miguel não é apenas um pai perdido. Ele é a chave para um escândalo que afunda a família que sua avó servia. Ele sabe mais do que está deixado claro. E quando as palavras ecoaram, um disparo cortou o ar. Um tiro, um grito, tudo virou caos. A sala começou a se embrulhar em sombras. O policial reagiu imediatamente, puxando Letícia para o chão, enquanto a figura misteriosa que invadiu a sala estava caída, sangue escorrendo. Miguel, em choque, se ajoelhou ao lado do corpo. Não, não pode ser. O que aconteceu? Letícia gritou, sentindo vertigens. O medo a envolveu como uma segunda pele. Mas antes que pudesse entender, Miguel olhou para ela, contando uma história que parecia muito mais complicada do que qualquer um imaginara. Você precisa saber que a sua vida nunca foi normal. Eu fui forçado a me afastar para proteger você. E o que aconteceu agora é só a ponta do iceberg. As palavras de Miguel eram como cordas se apertando em torno do pescoço de Letícia. O que ela pensava que conhecia agora parecia um labirinto de mentiras e traições. E tudo o que sentia, a dor do passado a atacava como um furacão. E a verdade estava na linha, prestes a ser revelada no pior momento possível. Por favor, ela implorou, a voz tão baixa que parecia um sussurro. O que você ainda não me disse? Miguel hesitou. Ele parecia em conflito, e enquanto o caos continuava, a última coisa que ela ouviu antes da escuridão envolvê-los foi: o que eu tenho a dizer pode mudar tudo e todos para sempre. E naquele instante, a sala escureceu, os corpos caíram e tudo tornou-se um eco distante. O segredo que estava prestes a ser revelado não apenas abalará a vida de Letícia, mas mudaria o destino de todos que estavam envolvidos. Uma verdade tão horrenda que poderia colocá-los em risco mortal. E no fundo, a única pergunta que ecoava em sua mente era, se fosse possível saber, até onde você iria para descobrir? Letícia estava em estado de choque. Seu pai, Miguel, estava bem ali, na frente dela. As vozes e a confusão ao redor se tornaram um eco distante. O coração dela pulsava forte e a adrenalina corria em suas veias. Você não pode estar vivo. Ela mal conseguia pronunciar as palavras. Como ele pôde ficar longe todo esse tempo? É verdade, minha filha. E eu sinto muito por tudo isso. Que eu tinha que me proteger e a você, Miguel disse, os olhos fixos nos dela, cheios de um amor sufocante e arrependimento. Mas agora não temos tempo. Eles estão chegando. A sala inteira ficou em silêncio, e o policial imediatamente levantou-se, sua expressão endurecendo. Quem está chegando, Miguel? A tensão se acumulava, e Letícia sabia que as palavras seguintes dariam início a um jogo que nem todos estavam prontos para jogar. O investigador se aproximou. A verdade precisa ser dita. A família que sua avó serviu, eles não são apenas altos numa hierarquia social. Eles possuem segredos que podem destruir vidas. E o seu pai é parte disso. Está tudo ligado, Carlos disse, sua voz falhando. O que você fez para proteger? Sua filha também nos envolveu em um jogo mortal. Você desapareceu e deixou todos nós no meio disso.
Miguel respirou fundo. Eu não pude explicar na época. Precisei sumir para entender o que estava acontecendo. Mas agora tudo se entrelaçou. A verdade está emergindo como uma tempestade. E Letícia, você está no olho do furacão. Letícia sentiu suas pernas fraquejarem. A verdade começava a desmoronar ao seu redor. E qual é essa verdade? O que eu sou nesse jogo? A insegurança em sua voz deixou claro que ela precisava de respostas. Antes que Miguel pudesse falar, a porta da sala se abriu de repente e uma nova figura entrou. Era a esposa do chefe da família rica, Clara, com um olhar autoritário. Chega! Não podemos nos permitir mais erros. Ela olhou para Miguel, então para Letícia. Você não entende que a gente poderosa aqui? Eles vão fazer de tudo para silenciá-los. Letícia ficou paralisada com a revelação. O que ela deveria sentir? Raiva? Medo? Você mandou meu pai se esconder e agora deseja que ele volte? O choque em sua voz ecoou nas paredes. Miguel, sacudindo a cabeça, disse: Não, Clara, ele precisa saber. A cada dia que passa, a escuridão que envolve nossa vida só aumenta. Letícia, você precisa tomar uma decisão, fugir ou lutar. A sala estava em tensão. As palavras de Miguel eram como um abalo sísmico, e Letícia sentiu o peso da responsabilidade. Eu não posso fugir. Eu vou lutar para saber a verdade. Então um estrondo veio do corredor, e todos se viraram de repente. Sombras se moviam, a atmosfera se tornava irrespirável. Vamos, precisamos sair, gritou o policial, puxando Letícia pela mão. Agora, vai. Mas antes que ela pudesse entender, Miguel a puxou de volta. Não, temos que ficar aqui e lutar. Naquele último momento, Letícia olhou para seu pai, uma onda de amor inundando seu coração. Eu estou pronta, pai. Juntos, vamos tirar tudo isso da sombra. Essa é a hora de descobrir a verdade. Então, enquanto todos se preparavam para o que estava por vir, uma certeza tomou conta dela. Não havia mais espaço para medo. Era a hora da revelação. E não importa o que aconteceria a seguir, Letícia estava pronta para enfrentar a tempestade. E neste clímax o peso das escolhas se tornava claro, provocando uma nova era em sua vida, onde os segredos se despiriam das sombras. Mas a dúvida permanecia. Qual verdade poderia ser tão poderosa que arriscaria tudo? Qual seria o verdadeiro custo de descobrir? Agora, se você quer acompanhar cada revelação, você precisa se inscrever imediatamente no canal. Não perca as histórias exclusivas que virão. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo. Isso é muito importante para a gente. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o final, porque eu quero saber o que você acha. E compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Este é o momento para demonstrar seu apoio e fazer parte dessa comunidade incrível. Não espere nem mais um segundo.